Linda. Ô galerinha, olha só. 1 elétron volt te mostrei o que é. No nosso exemplo aqui, um metal tinha essa função trabalho. E olha só as duas perguntas que ele fez. Determine a frequência de corte para este metal. O que é a frequência de corte mesmo? A frequência acima da qual começa a ejeção de elétrons. Para a gente determinar a frequência de corte, bastaria a gente pegar a equação do efeito fotoelétrico escrita por Einstein e lembrar que quando a frequência de corte está acontecendo, a energia cinética dos elétrons ejeitados é nula. Ou seja, o elétron pode ou pode não ser ejetado. A ejeção de elétrons só é garantida quando a frequência é acima da frequência de corte. Então o aluno tem que lembrar, para poder calcular a frequência de corte, que quando essa frequência de corte acontece, a energia cinética dos elétrons ejetados é nula. É isso que é o detalhe importante da matéria que tu precisa saber para poder matar essa primeira perguntinha. O H foi fornecido, ó, não no sistema internacional, foi fornecido em elétron volt, que é muito comum acontecer. 4,1 vezes 10 na menos 15, vezes a frequência que eu quero descobrir, menos a função trabalho, que foi fornecida, 8,2, menos passa para o lado de cá mais, e está multiplicando, passa dividindo, está multiplicando, passou dividindo, 8,2 que divide 4,1 vezes 10 na menos 15. Portanto, a frequência de corte para este metal, 8,2 dividido por 4,1 dá 2, e o 10 na menos 15 passa para cima, 10 na 15. Interpretação: se a luz que atinge esse metal tiver frequência maior do que 2 vezes 10 na 15, é garantida a ejeção de elétrons. Se a frequência da luz que atinge esse metal for menor que 2 vezes 10 na 15, é garantido que não ocorre a ejeção de elétrons. Mas se a luz que ilumina esse metal tiver exatamente essa frequência, nós temos 50% de chance de ocorrer ou não ocorrer a ejeção dos elétrons. Matamos a letra A morreu, calculamos a frequência de corte. E a letra B? Se a frequência é de 3 vezes 10 na 15, determine se a frequência de 3 vezes 10 na 15 Hz ejeta elétrons desse metal. Como esta frequência é maior do que a frequência de cortes, ejeta. Se fosse 1,9 vezes 10 na menos 15, não ejeta. 1,9 vezes 10 na 15, desculpa, Hz, já não ejeta. Então, fizemos uma revisãozinha do que é o efeito fotoelétrico, que é a ejeção de elétrons devido à luz incidente, efeito fotoelétrico, fóton arranca elétron. Mostramos a equação que deu o prêmio Nobel para o Einstein e mostramos um exemplo clássico de aplicação desta brincadeira. Uma ótima maneira de a gente continuar nesta ideia da energia dos fótons, das partículas de luz, é explicar o efeito Compton. Sempre que eu falo de ondulatório para meus alunos, eu peço que eles decorem. A frequência de uma onda se mantém constante do nascimento à morte da onda. Depois que eu falo com vocês, a frequência desse último som emitido continua até o som desaparecer da sala de aula, até a sua absorção. Mesmo quando refletido ou refratado, a frequência não muda. A frequência de uma onda é a carteira de identidade dela. Assim como o número atômico de um átomo é o que identifica o átomo, a frequência é o que identifica uma onda. Aí eu insisto nessa ideia, né? Não se esqueçam, meus amigos, a frequência de uma onda se mantém constante do nascimento à morte da onda. Não que eu não possa deixar minha voz grave. Então vamos lá, pessoal, uma aula de física. Bom dia, pessoal. Eu estou fazendo uma frequência mais baixa. Eu alterei a frequência do som que eu gerei, mas depois que ele foi emitido, ele chega em ti com a frequência que eu emiti. Aí o pessoal estava estudando um efeito. Quem, professor? Compton. Estava estudando um fenômeno que estava difícil de entender. Ele pegou um pedaço de carvão, grafite, carvão de churrasqueira, pedaço de carvão. Pegou raio-x, e fez um raio de raio-x atingir em cheio esse pedaço de carvão. E aí ele colocou detectores de raio-x espalhados aqui em volta deste alvo. O que ele percebeu? Ele percebeu que parte do raio-x passava reto. Esse
esse raio-x que passava reto tinha a frequência original que ele tinha usado para gerar os raios-x. Só que uma parte dos raios-x se espalhava mais para cima, batia no alvo e se espalhava mais para cima. A frequência desse raio-x não era igual à frequência do raio-x que passou reto. Essa frequência 1 era menor do que a frequência F0. A frequência daquele raio-x que espalhou tinha diminuído. A ondulatória não nos mostra isso. A ondulatória diz que deveria ser igual à frequência, como foi a do raio que passou reto. E o mais curioso, o raio que espalhava mais para cima tinha uma frequência diferente da frequência 1 e era ainda menor. A frequência 2 era ainda menor do que a frequência 1. Por que que os raios espalhados mudaram de frequência? E por que quanto maior o ângulo de espalhamento, menor a frequência detectada para esse raio espalhado? O pessoal não conseguia explicar isso direito, não fazia sentido. A não ser que nós olhemos pela ótica da física moderna, pela ótica de Max Planck, o sujeito que descobriu que a luz é constituída de partículas ínfimas chamadas fótons. E a energia que essa partícula carrega depende da frequência dela. O que significa a frequência ter diminuído? Esses fótons de raio-x ganharam ou perderam energia? Se esse número diminuiu, é porque a energia diminuiu. Ah, então peraí, cara, peraí. Esse raio-x veio e acabou passando entre as nuvens eletrônicas dos átomos que compõem este carvão, esses átomos de carbono. Nenhum elétron foi atingido por aqueles raios que passaram reto. Já que aquele raio não atingiu nada, ele tem que continuar com a mesma energia que ele tinha. Então é por isso que os raios que passam reto mantêm a frequência original. Porque eles, por sorte, não atingiram nenhuma partícula dentro do alvo. Agora pensa comigo. Se eu tenho lá, estou jogando sinuca. Bola branca e bola 8, a última bolinha. A caçapa está aqui. Só falta derrubar na caçapa. Mas tu vê, né, pela inclinação da bolinha, tu vai ter que dar a tua tacada nessa direção para que a bola branca dê uma bata de lasquinha na bola 8 para que aumente a chance dela vir para a caçapa. Concorda comigo? Se nós fizermos isso, damos na sinuca, jogamos uma bolinha de lasca na outra, a bolinha que passou de raspão na outra, praticamente não vai mudar de velocidade. Ela deve dar uma desviada para cima quando ela bater na 8, né? Mas uma desviada de leve. E ela vai perder pouco a velocidade. Como ela não bateu em cheio na bola 8, ela só vai dar vai passar de raspão. Ela vai desviar pouco a sua trajetória e vai diminuir pouco a sua velocidade. Porém, se eu quisesse matar a bola nessa caçapa daqui, ó, eu teria que jogar a bola branca mais de frente na bola 8, né? Para que a bola branca desviasse menos. Tu aceita que nesse caso a bola branca vai ter que desviar mais e vai ter que diminuir mais de velocidade? Aceita essa ideia? Se eu jogo um objeto de raspão em outro, cara, ele praticamente não muda de velocidade e desvia pouco. Agora, se eu pego um objeto e jogo de encontro em outro objeto, porra, ele bateu de frente, ele estava indo para lá, ele voltou para nós e com certeza o vetor velocidade sofreu uma mudança bem radical. Concorda comigo? Desculpa, galera, não é assim isso. Fumou esse. Agora eu estou começando a entender o que aconteceu no efeito Compton. Os raios X que desviaram pouco, rasparam em elétrons. Provavelmente, se nós tivermos um detector de elétrons aqui, nós veremos elétrons sendo ejetados assim e assim. Elétrons ejetados. Caramba, quando eu vejo elétrons sendo ejetados para baixo, aí eu confirmo que eu estou visualizando. Esse raio-x que passou reto, não bateu em nenhum elétron, não perdeu energia, por isso continuou com a mesma
frequência. Este fóton de raio-x que raspou num elétron e desviou para cima, ejetou um elétron. Ejetou um elétron com uma certa energia. Mas o fato de o fóton ter continuado mostra que nem toda a energia foi transferida, já que a energia do fóton de raio-x é grande. Por que a frequência desse cara diminuiu? Porque parte da energia desse fóton foi transferida para o elétron que ele bateu de raspão. Por que esse raio X desviou mais e diminuiu mais de frequência? Porque ele bateu mais em cheio no elétron. Quando ele bateu mais em cheio no elétron, ele desviou o elétron para baixo com um ângulo menor. Foi desviado para cima com um ângulo maior. E transferiu mais energia, já que ele bateu em cheio no elétron. Se ele transferiu mais energia, ele perdeu mais energia. E isso se manifesta numa frequência menor. Então, o efeito Compton, na verdade, é um efeito de física moderna, onde raios X de uma frequência definida atingem um alvo de carbono e se espalham. Os raios que não se espalharam mantêm a mesma frequência, porque não atingiram elétrons, não perderam energia. O raio que espalhou um pouquinho, perdeu um pouquinho de energia, porque raspou no elétron, transferiu só um pouquinho de energia para o elétron. O fóton de raio-x que bateu em cheio no elétron e desviou bastante, transferiu mais energia, portanto perdeu mais energia e a frequência ficou ainda menor. Isso explica porque quanto maior o ângulo de espalhamento, menor a frequência, porque mais em cheio esse fóton bateu no elétron e mais energia transferiu. Se a gente entende o fóton e o elétron como partículas, dá para entender bem o efeito Compton. Claro que eu tenho que ter noção da energia e do fóton para poder digerir isto bem. Se nós não tivéssemos visto isso e tivéssemos decorado que a frequência de uma onda se mantém constante, se no vestibular o cara te afirma que aquilo está acontecendo, tu tem a tendência de dizer que é falso. Não, o senhor falou que a frequência tem que ser a mesma. Não, aquilo ali é uma coisa, é outra história, não é a onda refratando, difratando, interferindo. É a onda sofrendo interação fóton-elétron dentro do alvo de carbono. Efeito Compton. Que loucura, né? Primeiro nós desconfiávamos que a luz eram partículas. Newton já dizia isso. Com o tempo, Young nos mostrou a experiência daquelas fendas, que quando a luz passava pelas finas fendas, aparecia uma franja luminosa na parede. Com aquela experiência de Young, nós não tivemos mais dúvida. A luz é uma onda. Só que logo depois surgiu a física quântica mostrando que a luz era feita de partículas chamadas fótons. E aí nós tivemos que acreditar que a luz é algo dual. Dualidade onda-partícula. Aí chegou um cara muito especial e veio filosofar. A natureza sempre se mostrou simétrica. Faraday, mais uma vez, mostrou a simetria da natureza. Horst provou que corrente elétrica gera campo magnético. Faraday mostrou que campo magnético pode gerar corrente elétrica. Então, será que as coisas físicas do nosso mundo, as cadeiras, as borrachas, vocês, os carros, as bolinhas de ping-pong, será que essas entidades que nós consideramos corpos, será que elas não podem ter comportamento de onda? Será que um carro não pode ter um comportamento ondulatório? Ah, professor, eu já senti isso, estava na rua e eu vi o carro Não, cara, não estou falando disso, estou falando da estrada mal feita, do carro sem amortecedor. Não, eu estou falando que é possível que esses olhos que a terra de comer não tenha detectado que mesmo uma partícula como uma caneta é arremessada, ela deve ter um comportamento ondulatório. Quem começou com este delírio foi um físico chamado de Broglie. De Broglie disse, olha, se onda é matéria, por que matéria não pode ser onda? Se um elétron pode se comportar como uma onda, vocês sabiam dessa? Se eu jogar um elétron, se eu fizer aquela experiência de Young com elétrons, os elétrons também interferem construtiva e destrutivamente. Elétron é uma partícula, teoricamente, né?
Mas os experimentos estavam mostrando o elétron difratar, interferir, que nem uma onda. Quando a gente começou a fazer isso com prótons, mais uma vez os prótons se mostraram ondulatórios também. Aí de Broglie não teve dúvida. Olha, tenho certeza que os corpos também são ondas. A gente só não percebe isso. E aí ele lançou uma teoria, uma ideia que até hoje perturba muita gente, chamado de comprimento de onda, de Broglie. O nome do cara é isso mesmo, o sobrenome, né? De Broglie. Eu não sei se é de Broglie, né? A pronúncia, teoricamente, se for origem italiana, né? O GL ali fica LH, né? De Broglie. Eu sempre chamei de Broglie. De Broglie. Não sei se é verdade. Meu querido, olha o que o safado disse. No mundo físico, os objetos também têm caráter ondulatório. E dá até para calcular qual é o comprimento de onda, de uma onda de matéria. Cuidado, hein? Agora não é onda normal, tá pessoal? É onda de matéria. Por que eu tenho que dizer que é onda de matéria? Porque onda não transporta matéria. Só que agora que eu estou dizendo que é partículas se deslocando, é claro que eu tenho que falar que está tendo matéria se deslocando, né? Por isso que não é a ondulatória clássica que nós não estamos calculando o comprimento de onda de uma onda clássica, de uma onda de matéria. Como é que se calcula o comprimento de onda de Broglie? Basta pegar a constante de Planck, aquele número ridiculamente pequeno, e dividir pela quantidade de movimento do corpo que nós queremos calcular a quantidade, o comprimento de onda. E o que é a quantidade de movimento mesmo? Massa vezes velocidade. Só para tu ter uma noção, vamos calcular o comprimento de onda de uma bolinha de ping-pong. Paulada na bolinha de ping-pong. Calcula qual é o comprimento de onda desta onda de matéria que oscila. Constante de Planck, 6,6 vezes 10 na menos 34. Massa da bolinha de ping-pong, sei lá, 2 gramas, eu acho que é honesto, né? Daquelas cascudas, aquelas que mal quica, de tão vagabundo que é. 2 gramas. As oficiais são bem mais levinhas, né? 2 vezes 10 na menos 3 para passar para quilograma. Velocidade de uma boa paulada nessa bolinha. Não dá nem de ver a bolinha quando os caras estão jogando, né? Os caras profissionais, né? É covarde, não sei como é que ele responde aquilo. A bolinha vem e acerta a bolinha, não sei como. 100 por hora é um valor que dá pra gente... Não, 100 é muito ruim, né? 72 km por hora. Que é 20 metros por segundo. Vou botar ali 20 metros por segundo. Qual é o comprimento de onda desta bolinha de ping-pong? Dividir por 2 dá 3,3. Divide por 2, 1,65. 10 na 3, na menos 3 com 10 dá 10 na menos 2. 10 na menos 2 passa para cima, 10 na 2. 10 na menos 34 com 10 na 2 dá 10 na menos 3. Pera aí, meu querido. Pera aí. Esse comprimento de onda, o que é uma coisa que é 10 na menos 34? 10 na menos 32. Pico é 10 na menos 12, né? Que é bom para medir núcleo de átomo. Pico. Nano é 10 na menos 9, que é para medir molécula. Se eu quiser medir as distâncias dentro dos átomos, Angstrom a gente usa, 10 na menos 10. Porra, menor que pico, que é 10 na menos 12, é femto, que é 10 na menos 15. Cara, 10 na menos 15 dá para medir o tamanho de quarks, que são partículas que compõem os prótons e nêutrons. Que merda é essa então, 10 na menos 32? Não é porra nenhuma. Quer dizer que tu jamais perceberia o movimento ondulatório de uma bolinha de ping-pong. Professor, mas eu lembro, cara, o cara estava jogando comigo e deu uma paulada tão grande que a bolinha fez assim, ó. Cara, se a bolinha fez assim, ela está fazendo uma oscilação muito, né, com um comprimento de onda visível, muito além desse resultado que a gente obteve. Ou seja, aquela bola de vôlei de quinta categoria, que tu, quando criança, dava uma bicuda nela, era tão poderosa que ela ia fazendo assim, ó. Não é disto que eu estou falando. Aquilo não prova o comportamento de onda da matéria. Aquilo é outro fenômeno. É o efeito Magnus, do atrito ali do ar com a bola. O que eu quero te dizer, por mais que tu não acredite, é que até tu tem um comportamento de onda. Afinal, tu é feito de átomos. E os elétrons e prótons e nêutrons têm comportamento
vacilando por aí. Mas significa que a natureza é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E o de Broglie, na sua criatividade, mostrou que matéria também é onda. Só que o comprimento de onda desta onda, ele é tão ínfimo, que é muito menor que o átomo. Aí nós poderíamos até viajar da seguinte maneira. Quando eu jogo a caneta, para eu entender que ela tem comportamento de onda, eu poderia pensar, os átomos não estão vibrando? Temperatura, médio grau de vibração das moléculas, né? Se a superfície do corpo vibra enquanto ele se desloca, tu deve entender que essa superfície se desloca como se fosse uma onda. Aí daria para, né, comparar com o comprimento de onda de Broglie, certo? Mas o mais importante é tu saber que esse fato existe na física moderna. Não lembro do vestibular ter pedido para calcular. E quando pediu, forneceu a fórmula, deu a constante de Planck na própria enunciado. Então não é uma coisa comum de que o aluno saiba de cabeça, né? Que nem física, meu amor, né? Que nem velocidade de distância sobre tempo. Né? É uma coisa rara de aparecer, mas quando aparece deixa a galera desnorteada, por isso que é importante esse comentário. Comprimento de onda de Broglie. Cara, eu vou te dizer que ontem estava no aeroporto esperando o avião com um colega da aula na concorrência. Professor de História. Me deu aula no terceirão, cara. Te juro, cara. Hoje eu trabalho com um cara que me deu aula no terceirão, cara. Que sensação estranha que dá. Ele perguntou, Otávio, como é que foi a prova da UTESC? E eu falei, cara, nem baixei ainda. Peguei o celular na hora, baixei a prova enquanto a gente conversava. Olhei a primeira questão e fiquei de cara com a primeira questão do UTESC. Quem fez o UTESC aí? Levanta a mão. Ninguém? Ah, não tem medicina. Nada a ver, esquece o UTESC. Questão idiota, cara. Não, na verdade, olha só o que o cretino... Olha só o que o cretino falou, cara, de física moderna. A primeira hora que eu li, cara, chegou a dar um frio na barriga, assim, cara, eu não sei se eu sei fazer isso. Aí depois eu li de novo, tá, eu sei fazer. Mas deu um susto, cara, tenho certeza, babei até. Tenho certeza que muitos alunos se apavoraram com a questão. Sabendo que G é a constante gravitacional universal, H é a constante de Planck e C é a velocidade da luz no vácuo, qual é a relação entre essas três constantes que determina o tempo de Planck, que é o menor tempo que existe na física hoje? Como assim, professor, menor tempo que existe? O intervalo entre dois fenômenos tem que demorar um certo tempo para acontecer, né? Por exemplo, tem um intervalo de tempo entre eu largar a caneta, a tampa da caneta, e ela bater no chão. Por incrível que pareça, na física moderna, o tempo não passa continuamente, o tempo passa aos soluços. E o menor soluçar do tempo que existe é chamado tempo de Planck. Tempo de Planck, o menor tempo que a física moderna concebe. Da mesma maneira, tem um comprimento de Planck. Comprimento de Planck é o menor comprimento que existe na física. Ele perguntava qual era a relação entre essas constantes para determinar o tempo de Planck e para determinar o tamanho de Planck. O menor tempo que existe na física e o menor comprimento que existe na física. E as respostas eram G ao quadrado vezes H ao cubo dividido por C elevado a 3 elevado ao meio. Eram essas letras elevado a algumas potências e elevado depois a uma outra potência ainda. Eu te pergunto, como é que eu vou calcular qual é a relação entre a constante gravitacional universal, a constante de Planck e a velocidade da luz no vácuo para descobrir de que maneira eu relaciono essas grandezas para obter o tempo de Planck e o comprimento de Planck? Cara, raramente na minha aula eu citei que existia o comprimento de Planck. Não é uma coisa que assim vai se cobrar no vestibular, comprimento de Planck. Vou cobrar no vestibular comprimento de Planck. Na verdade, o importante é eu não saber, né, que o comprimento de Planck é o menor tamanho que existe. Tempo de Planck é o menor tempo que existe. Mas como é que eu vou saber qual é a relação entre essas grandezas para obter isso? Tu vê, né, cara, é uma questão de análise dimensional disfarçada. Disfarçada de física moderna. Não tinha grandes físicas modernas aí. Eu te pergunto, qual é a unidade da velocidade da luz? Qual é a unidade do sistema internacional da velocidade da luz? Parabéns, metros por segundo. Daquelas três constantes importantes para a física, a velocidade da luz no vácuo é aquela que tu não podia deixar de saber que a unidade é metro por segundo.
Como é que eu vou saber a unidade da constante de Planck? Energia mede como? Joule. E frequência? Segundo, na menos 1 está multiplicando, passa, fica Joule dividido por segundo na menos 1, ou Joule segundo, tá aqui, ó. Só estou te mostrando como é que a gente concluiria isso, né? Que a constante de Planck, a unidade dela é Joule vezes segundo. E a constante gravitacional universal, como é que eu vou saber qual é a unidade dessa porcaria? Eu teria que lembrar da lei de atração das massas de Newton. É só tu isolar aquilo ali, ó. Força mede como, pessoal? Newton. Massa. Está multiplicando, passou? Dividindo. Metro ao quadrado. Está dividindo, passou? Metro quadrado dividido por quilograma quadrado. Esta é a unidade da constante gravitacional universal. Ou seja, eu vou ter que relacionar isso, isto e isto para obter o quê? Fala, meu querido, deixa eu comentar um detalhe. Newton é Joule vezes Joule por metro ou quilograma metro por segundo ao quadrado, né? Pelo física, meu amor, né? Certo? Exatamente, eu posso fazer essa substituição ali também. Gostei da tua ideia, vai facilitar a nossa vida. Se eu sei que Newton, a ideia da unidade de força Newton vem do quê? De quilograma, que multiplica a aceleração, metro por segundo ao quadrado. Eu posso substituir o Newton por esse valorzinho ali. E aí o aluno vai ter que relacionar metro por segundo, Joule vezes segundo e esta outra grandeza para obter que grandezas? No caso do tempo, eu tenho que obter o quê? Segundo, né? E no caso do comprimento, tem que obter o quê? Metro. Então, se o aluno conseguisse perceber o que é a constante gravitacional universal, quais são as unidades, constante de Planck e velocidade da luz no vácuo, bastaria ele pegar as opções e ver qual delas gerava segundo para tempo e metro para comprimento. Ou seja, era uma questão que tinha elementos de física moderna, mas era uma questão de análise dimensional. Como vocês não fizeram o UDESC, não devem estar tão preocupados com isso, mas vale a pena até tu arriscar essa primeira questão da UDESC, para de repente, depois do almoço, a gente terminar ela, finalizar essa questãozinha. De física moderna, faltam alguns comentários ainda. Só alguns comentários, estamos bem engatilhados. O Intelectus 1, preciso dar mais atenção para a teoria da relatividade. Intelectus 2 precisa finalizar isso também.